Cultura BR está de volta com um alerta agora aos sojicultores do Brasil. Desde que 2017 começou, os casos de ferrugem asiática da oleaginosa mais que dobraram no país. É a chegada da chuva mais frequente com o verão que tem aumentado a proliferação das doenças nas lavouras por todo o Brasil. De acordo com o consórcio Antiferrugem, que é uma parceria entre empresas públicas e privadas do Brasil que fazem o controle à ferrugem, os casos no fim do ano de 2016 estavam da seguinte forma: eram contabilizados 44 focos da ferrugem pelo Brasil. Já agora, neste início de 2017, os casos cresceram muito, mais que dobraram, fecharam a última semana, dia 13 de janeiro, já contabilizando 110 casos, indicando, portanto, uma alta de 150% nas ocorrências de ferrugem pelo Brasil em apenas 2 semanas. O estado do Paraná lidera essa lista, tem a maior quantidade de focos registrados. Veja comigo na sua tela. O estado paranaense, que é o segundo maior produtor do grão no Brasil, contabiliza até o momento 46 focos da ferrugem. O estado do Rio Grande do Sul tem 21 casos, Mato Grosso do Sul tem 17 casos e Mato Grosso também conta com 17 casos, sendo o último confirmado no dia 6 de janeiro no município de Campo Verde. As entidades do Mato Grosso, inclusive, fazem um alerta máximo aos produtores, já que, segundo eles, os casos de ferrugem chegaram de 20 a 45 dias mais cedo nesta safra no estado em relação à temporada passada. Outros estados também registram focos em menor quantidade, mas ainda assim tem registros. São Paulo, que foi o primeiro a registrar foco da ferrugem em lavoura comercial nesta temporada, mantém o volume bem baixo, tem até o momento 4 focos da ferrugem asiática da soja. Santa Catarina e Minas Gerais tem 2 cada e o estado de Goiás acaba de entrar para a lista com o primeiro caso do ciclo registrado no dia 10 de janeiro. A recomendação das entidades aos sojicultores é fazer a aplicação de fungicida. Os técnicos lembram que com os trabalhos de colheita começando a pegar força pelo Brasil, os inóculos do fungo podem ser levados para as lavouras que ainda se encontram com a soja em desenvolvimento. Para os técnicos, a falta de aplicações agora pode resultar em uma ampla disseminação da doença ainda neste mês de janeiro. Então, atenção, sojicultor, você que sabe que há o foco próximo à sua região, não deixe de fazer a aplicação do fungicida. E eu comentava há pouco que é o verão e as chuvas abundantes dessa estação do ano que aumentam a proliferação da doença, já que a umidade é que proporciona o fungo a se instalar nas lavouras. A Nadiara, então, da Somar Meteorologia, conta pra gente como que fica essa umidade por todo o Brasil nos próximos dias. Para os próximos períodos, a tendência é de um aumento da chuva sobre o centro e norte do Brasil, algo que já era esperado para esse verão. Com o tempo mais úmido e diminuição dos períodos de sol, aumenta o risco para a proliferação de doenças nessas áreas, inclusive risco maior também para a ferrugem. Agora, para os próximos dias, por exemplo, a formação de um corredor de umidade da Amazônia deve intensificar as chuvas desde o norte até o sudeste do Brasil. Então, diferente do início do verão, agora a chuva forte deve atingir principalmente as áreas produtoras aqui do sudeste, centro-oeste, norte e algumas áreas também da fronteira agrícola do Mato Piba. O volume de água deve chegar até 70 milímetros em algumas áreas aqui do interior de São Paulo e sul de Minas Gerais, deve variar de 50 a 70 milímetros também entre Goiás e Mato Grosso, e em boa parte da região norte e também da fronteira agrícola do Mato Piba, os volumes de água também vão variar de 50 a 70 milímetros. Então é uma chuva que ajuda na recuperação da umidade no solo, especialmente nas áreas mais secas, mas também como é uma chuva intensa que deve deixar o tempo mais úmido e fechado, favorece o risco aí para desenvolvimento de pragas nas lavouras. Sobre boa parte aqui da faixa leste do Nordeste, também do Espírito Santo, norte de Minas Gerais, especialmente também a região sul e sul de Mato Grosso do Sul, previsão de pouca chuva nesses próximos dias e mais períodos de sol. No decorrer do segundo período, a situação não muda muito. A chuva diminui um pouco de intensidade no interior do país, mas ainda assim os maiores volumes de água devem ocorrer desde o norte até o sudeste, ainda por conta da atuação de um corredor de umidade da Amazônia e em algumas áreas também da fronteira agrícola do Mato Piba. Então, é aquela chuva que mantém o solo úmido para o bom desenvolvimento das lavouras,
mas também mantém alto risco para desenvolvimento de pragas. E além disso, como a chuva deve deixar o tempo mais fechado ao longo desses próximos períodos, pode atrapalhar a colheita da soja em algumas cidades, especialmente de Goiás e também de Mato Grosso. Já entre a região sul, partes de São Paulo e Mato Grosso do Sul, esse período será marcado por pouca chuva. As pancadas até acontecem, mas de forma bem isolada e também com curta duração. No decorrer do terceiro período, entre 26 e 30 agora do mês de janeiro, a chuva continua bastante espalhada pelo interior do Brasil, com volumes um pouco menores. Isso significa que o risco para transtornos também é menor neste período, mas ainda assim é uma chuva que deve atingir boa parte das áreas produtoras de soja do Sudeste, Centro-Oeste, ainda da fronteira agrícola do Mato Piba e principalmente o norte do país. Na região sul, a chuva aumenta entre Santa Catarina e Paraná, mas no Rio Grande do Sul, diferente do início do verão, agora as chuvas serão bem mais escassas nesses próximos 15 dias. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo na Agricultura BR. Até mais! Até amanhã, Nadiara Pereira. E olha só, se você estava ouvindo as informações sobre ferrugem, agora você tem um outro destaque. No estado do Mato Grosso, por exemplo, os produtores rurais estão em plena colheita da soja, mas essa colheita está vindo com um custo maior por conta da produção e por lá a preocupação é com outra praga, a mosca branca. Quem mostra como é que está essa colheita e a identificação dessa praga é Valdir Pacheco. Mato Grosso, terceiro maior estado do país em extensão territorial, com mais de 903 milhões de quilômetros quadrados. O estado conta com diversas regiões produtoras de grãos e no Médio Norte, nesta temporada 16-17, tem recebido chuvas regulares para o bom desempenho das lavouras, enquanto que em outras regiões acontece o chamado veranico, sem precipitações. O sojicultor Laércio Lenz produz em Sorriso, no Médio Norte do estado. E nesta safra, iniciou o plantio da soja de ciclo médio na segunda quinzena de setembro. Agora, em plena colheita, está satisfeito com os resultados. Não, foi uma safra atípica, a gente começou o plantio bem cedo, aí em torno do dia 20 de setembro já estávamos plantando, tanto é que estamos colhendo hoje, já há alguns dias aí, hoje o Sorriso todo está em plena colheita e estamos aí início de janeiro, primeira quinzena de janeiro. Então, assim, não é normal isso, mas está uma safra boa, vamos dizer assim, não é uma super safra, uma safra, assim, dentro das expectativas. Uma safra com um custo bastante alto, em função principalmente de pragas que aconteceram, que, sim, foi mais forte esse ano. Mas, assim, considero uma safra boa, está um período bom para colher agora também, e, assim, a chuva não está atrapalhando. Aqui nesta região, Sorriso, o custo de produção está um pouco acima da média, devido às aplicações para combater a praga da mosca branca, que é um fator limitante de produtividade. Tivemos um problema de lagarta, mas é normal, vamos dizer assim, a lagarta, a gente já está acostumado a combater ela, percevejo também, teve alguns ataques, foi combatido, mas o maior problema realmente na nossa região e na minha lavoura principalmente, eu acredito que de toda a região, a questão da mosca branca. É uma praga que tem anos que ataca mais, anos ataca menos, mas esse ano atacou com força. E para controlar a mosca branca o custo é muito alto. Existem produtos, não tem um controle de 100%, tem um controle paliativo, vamos dizer assim. Você consegue manter uma população baixa, você não consegue eliminar ela totalmente. E com um custo bastante alto. Então, assim, está tendo uma produção normal, vamos pegar assim, quanto ao ano passado melhor, logicamente, o ano passado foi muito ruim. Mas se tu pegar de 2 anos atrás, está uma produtividade parecida com 2 anos atrás. Então, assim, a verdade é assim, não estamos tendo uma super safra, estamos tendo uma safra boa, e com custo de produção mais alto do que outros anos. Hoje uma aplicação boa para mosca branca aí fica em torno de 70, 80 reais por hectare. Isso aí dá mais de um saco de soja. O saco de soja em Sorriso está 60 reais, então vai te dar 1,3, 1,2 sacas por hectare por aplicação. Então a gente sabe de produtores aí que está com 3 até 4 aplicações, então isso vai dar um custo aí de 4, 5, 6 sacos por hectare a mais, numa produtividade boa, mas relativamente, assim, considerando com os outros anos, igual aos outros anos. Assim como o Laércio, produtores da região realizaram vendas antecipadas, aproveitando o bom preço de mercado, porém com cautela. A gente fez umas vendas antecipadas, até foram umas vendas boas em relação ao preço de hoje, né? Hoje em Sorriso está em torno de 60 reais saco de soja, e chegou a estar na faixa de 70 reais, só que bem antes do plantio. Então as pessoas venderam alguma coisa, com certeza, as pessoas aproveitaram um pouco desse nicho de mercado,
porém não vendeu muito em função do que aconteceu ano passado. O ano passado foi vendido bastante contratos, chegou na hora da colheita, não colheu em função da seca e teve que pagar até a shout, pagar multa para as empresas por não cumprir contrato. Então o pessoal esse ano foi mais cauteloso e acabou vendendo menos. E infelizmente não conseguiram aproveitar o pique de preço, vamos dizer assim, e hoje então está baixo em função tanto do mercado mundial de soja quanto em questão do dólar também, então está puxando o preço para baixo. Valdir Pacheco para o SBA.